Extintor de incêndio é um EPC? Está em dúvida sobre isso? Então vem que o SOC explica. Então está aí uma questão polêmica, e como a gente não tem medo de polêmica, né? Vamos dar nossa parcela de contribuição em relação a esse assunto. Se a gente for utilizar a definição, né? EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. A definição, né, do que é um EPC seria algo mais ou menos assim. Equipamento de proteção coletiva é todo dispositivo, sistema ou meio utilizado para proteger um grupo de trabalhadores de riscos existentes no ambiente de trabalho. Seu objetivo principal é prevenir acidentes e doenças ocupacionais, garantindo a segurança e a saúde de todos os trabalhadores ou colaboradores. Essa mesma definição você vai encontrar em vários locais. Até onde eu sei, não existe uma definição legal do que é o EPC, até porque o EPC ele não está regulamentado em nenhuma NR, ao contrário do que acontece com o EPI, que é regulamentado pela NR6. Vamos olhar, né, a sigla mais de perto. EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. Equipamento. Será que o extintor de incêndio é um equipamento? Sim, é um equipamento. Será que o extintor de incêndio é de proteção? Agora a gente entra numa questão mais problemática, né? Porque o extintor de incêndio, na verdade, ele é um equipamento para combate ao início do incêndio, não é isso? Ele, em tese, não seria um equipamento para proteção, já que quando aconteceu o incêndio, nós já estamos falando de perdas, nós já estamos falando de um acidente ocorrido e não de uma coisa que ainda está para ocorrer. O extintor de incêndio, então, é para combate ao princípio do incêndio, ou seja, o incêndio já aconteceu. E aí, por último, veio o C, né? Equipamento de proteção coletivo. Será que o extintor de incêndio é um equipamento coletivo? Aí a gente já tem alguns problemas também, porque o extintor de incêndio é de uso individual. Embora a sua área de proteção, entre aspas, seja coletiva, o uso do extintor de incêndio é individual. Se a gente for pensar, por exemplo, num corrimão, corrimão é coletivo. Todo mundo que passar lá está protegido pelo corrimão. Se a gente for pensar numa proteção colocada numa máquina, por exemplo, uma proteção que evita que a gente consiga encostar numa parte quente de uma máquina. E essa proteção é a proteção coletiva. Todo mundo que passar lá estará protegido porque tem uma barreira de proteção que impede o contato com a máquina quente. Se a gente for pensar no enclausuramento do ruído, né? Faz lá um sistema de enclausuramento do ruído, vai proteger todo mundo que está naquele ambiente. O mesmo não acontece quando a gente fala de um extintor de incêndio. Ele não está lá estático, ele depende de alguém para poder manusear, para que ele seja utilizado para o combate, né, ao princípio do incêndio. Então, apesar do extintor de incêndio ser importante, apesar do extintor de incêndio conseguir debelar ali o início do incêndio, né, se for utilizado bem no início mesmo, ainda assim a gente não pode dizer que ele é um sistema fixo, né? Ele depende do manuseio de alguém para poder funcionar. Ele não está lá estático, como uma proteção, né, de coletiva de uma máquina, um corrimão, por exemplo. Mas sim, o extintor de incêndio é super importante e isso nada tem a ver com essa discussão que a gente está tendo aqui, até porque essa discussão, apesar de ser interessante do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista prático, o que importa mesmo é ter um extintor em condições de uso para utilizar, né, no caso ali do princípio do incêndio. Enfim, na nossa opinião, na minha opinião, o extintor de incêndio é simplesmente um equipamento de combate a incêndio. Só isso. Não é um EPC. Essa é a minha opinião. E você? O que pensa a respeito disso?